Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre tratos de final de primavera. Então, jovem, nosso tema hoje é importante em que sentido? A primavera está acabando, né? O clima cada vez mais estilo de verão e a gente precisa começar a preparar nossas plantas frutíferas para isso, para receber bem esse período que vai intensificar a chuva, muito calor. Então, um período um pouco complexo no nosso manejo aí, tá? Então, bora lá, né? Ressaltando, Tatu tá mais uma operação do projeto Rondon. A gente fala que não volta, mas sempre volta. O Rondon é um projeto maravilhoso, né? Que a gente participa. Eu falo que eu não vou participar pela demanda que dá, né? Então, no meio do semestre, eu estou uma semana aqui internado em Cariaçu, próximo a Lavras, mas estamos internados, a gente precisa conhecer bem o município, né? E em janeirão, a gente vai estar por aqui e a ideia é a gente ter algum conteúdo falando um pouco da agricultura de Cariaçu. Eu estou devendo alguns conteúdos das outras duas operações. Mas chega de enrolação, vamos voltar para o nosso conteúdo. Jovem, verão está acabando. Falta verão, olha aí. O inverno... jovens, o Tatu tá empolgado. Primavera tá acabando, né? Então a gente vai ter mais ou menos um mesinho aí pra gente trabalhar as culturas, preparar ela para vir o verão de fato, né? É muito comum aqui a gente achar que já estamos no verão, né? Porque já tá quente, já tá chovendo, mas na verdade a gente está trabalhando ainda na primavera. Então o que vai caracterizar a primavera? É o período que a gente sai do inverno. Então para nós aqui, Minas Gerais, Sudeste brasileiro, até uma condição de Sul, né? A gente está saindo um pouquinho do período seco e período frio, as temperaturas esquentando e aumentando a frequência de pluviosidade, né? Esse ano, 2024, principalmente, a gente teve um inverno extremamente seco, tá? Então as plantas sofreram muito e tá uma primavera que ela começou chuvosa e tá complicada, né? A gente já passou por uma onda de frio, semana passada até temperaturas próximas a 18, um pouquinho mais baixo. Essa semana que estava prevista muita chuva, até agora nada. E como que a gente prepara nossas plantas para entrar no verão, né? Agora 21 de dezembro, praticamente um mês para frente, o verão inicia, né? E o verão é marcado por uma temperatura alta, de 25 graus para cima, próximos ali 28, 30 graus durante o dia, e alta umidade. Então praticamente chove quase todo dia no verão, né? Principalmente ali no início do verão. A gente tem um belo de um veranico em janeiro, no meio para o final de janeiro. Provavelmente o Tatu vai estar aqui em Cariaçu de novo no Rondon. E depois, janeiro, fevereiro, março, períodos quentes e chuvosos, né? Com março já a chuva começando a minguar, a ficar mais passada, porque a gente entra no outono. Então, o que é ideal a gente preparar nossas plantas agora? Então, como a chuva não está totalmente estabelecida, né? Uma primavera que eu falo para o produtor de uva está até relativamente tranquilo, o nosso produtor aqui do sul de Minas, o controle do míldio, porque chove para, então é mais fácil do que só chuva, né? Não tem tanta água. O ideal é a gente manter sanidade das nossas plantas, né? Deixar o potencial de inóculo das doenças aí bem baixo. Então, tá em dia com os controles, principalmente controle preventivo, igual eu tô falando. O clima tá colaborando com a gente no manejo fitossanitário para a maior parte das frutíferas e principalmente nutrição, né? Novembrão, aqui, final de novembro, muitas das frutíferas estão na fase de enchimento de fruto. Então, não posso descuidar da nutrição de cálcio, nutrição de boro, né? E equilibrar principalmente potássio e alguns outros macronutrientes, nitrogênio, magnésio, né? Para a gente ter um fruto com um ratio, né? Uma acidez e um açúcar interessante para a gente. Tá? Então, a ideia desse manejo aqui, final de primavera, é isso aí. A gente manter uma sanidade, tá? Por meio de pulverizações, e aí tanto faz química, biológica, quem é de um lado, quem é do outro, quem mistura as coisas. O importante é a gente manter as plantas bem sadias, tá? Isso é de extrema importância, porque para eu ter sanidade, para a planta chegar bem resistente, bem limpa, literalmente, na fase crítica que vai ser agora o verão, muita chuva e mais calor, né? Isso a gente tem sanidade. Então,
Para nós aqui do Sudeste, os frutos de caroço, muita gente já está colhendo, né? Maçã Eva, a gente está entrando pro final, do meio pro final da colheita. Então, a gente manter essa salinidade é legal e depois a planta recuperar bem, perfeito? Então, adubação, controle fitossanitário, moçada. Com esse clima, assim, os biológicos nadam de braçada, né? Porque a gente tem umidade, tem um pouquinho de água e tem calor. Então, os bacilos, principalmente, que vão proteger folhas, vão atuar muito bem, só que sempre, né, assim como os fungicidas protetores, o cobre da vida, né, cauda viçosa, cauda bordaleza, os oxicloreto, mancozeb, por exemplo, né, e outros fungicidas protetores, tem de ter uma frequência de reaplicação entre 1 semana e 15 dias por conta do crescimento do limbo foliar e do crescimento da folha, tá? Então, como ele é protetor, ele vai atuar lá. Se a folha crescer, onde cresceu, fica desprotegido. Então, por isso tem a reaplicação. Atuar, né, se possível, quem faz o manejo integrado, o manejo um pouco mais racional. Produtos que vão induzir resistência, então os fosfitos, por exemplo, né? Esses dias ensolarados que estão agora com bastante umidade, a planta está fazendo muita fotossíntese. Então ela vai metabolizar bem os fosfitos que vão induzir resistência e já a pragas e doenças. Então, vale a pena a gente associar ele ou revezar, né? O protetor fosfito. E para quem está em região que está chovendo um pouquinho mais ou quer garantir, né? Tem produtor de atemoia que vem do histórico muito grande de antracnose, né? Trabalhar com produtos sistêmicos, tá? Isso é importante. Aí pode revezar o fosfito e o sistêmico, né? Então, para a gente ter uma maior proteção. Tá? Isso é de extrema importância. E, né, lógico, falando mais de fungicidas, doenças fúngicas, bacterianas, mas se a gente pensar nas pragas, né, a gente está num momento crítico para algumas frutas que elas estão no processo, estão na expansão celular ou passando a expansão celular, iniciando amadurecimento. Tá? E amadurecimento de fruto, o início de amadurecimento é um período propício para a entrada de mosca das frutas. Então, nesse momento que o fruto está de vez para iniciar amadurecimento, é o momento que a gente vai ter maior incidência e maior entrada de mosca das frutas nas mais diversas frutas aí, tá? Então, a gente tem de ter também esse cuidado aí. Pequeno produtor caseiro, você pode ensacar, dar um trabalhão, mas o produtor comercial hoje não dá. Então, os produtos à base de espinosina, as armadilhas com isca tóxica, né, para atrair a mosca e ela ter contato com a isca e vir a óbito, né, para falar um termo bonitinho aqui. E manejo, né? Nessa fase também de expansão de limbo foliar muito grande, muito severa, é muito típico formiga, a gente tem que fazer o controle constante, e besouro desfolhador. Então, aqueles que fazem os rendilhados na folha, principalmente os besouros desfolhadores, eles são bem momentâneos, bem dessa fase de larga expansão das células, né? Principalmente de folha. Então, um inseticida repelente, um óleo de ninho, um óleo de andiroba, ou mesmo de contato simples vai resolver, e normalmente são insetos pontuais. A gente precisa ter o monitoramento e o controle, porque eles são muito agressivos, tá bom? E para a gente finalizar aqui, né, na verdade ainda faltam 2 itens, manejo de adubação, que eu já falei um pouquinho, as adubações, quanto mais parcelamento nessa fase melhor, mais a gente aproveita, então vai depender da logística do operacional de cada produtor, e trabalhar muito bem, né, fase de crescimento forte, né, eu vou precisar de nitrogênio, lógico, magnésio, mas sempre tá repondo, né, ou suplementando com cálcio e boro, que são importantíssimos na estruturação dos frutos e das partes da planta, né, formam um esqueleto ali, então eu preciso estar aplicando, tá, isso aí é de extrema importância. E para frutos que já estão na fase final, início de maturação, associar também potássio junto desse boro para carrear bem, né, e os outros micronutrientes para ter um excelente equilíbrio de açúcar, né, o boro e o potássio ajudam o açúcar a movimentar na planta e os micronutrientes ajudam os processos de desenvolvimento, então a gente vai trabalhar bem isso aí. Evitar nitrogênio, de preferência nessa fase de finalização de maturação, nitrogênio na forma de nitrato, tá? Se possível nitrato de cálcio, melhor ainda, ou nitrato de potássio. São adubos caros, mas para finalização, para qualidade de fruta, são importantes, tá? E a última agora, de fato, né, para quem vai trabalhar, né, e já está com planta muito vigorosa, a planta está se auto-sombreando, é importante fazer desbrota, tá? Desbrota uma poda de limpeza leve. A fase ideal de poda de limpeza é mais lá para o final de dezembro, janeiro, fevereiro de preferência, mas se eu tiver plantas com muito volume foliar, né,
é importantíssimo a gente tirar agora para ter uma boa ação das recomendações do começo do episódio, a parte de manejo fitossanitário. Então isso é fundamental. Então no caso, por exemplo, de atemóia, a gente vai fazer uma desbrota leve para arejar a planta. Videira, né, a gente tem que estar ferrenho no desponte, está na fase do desponte aqui, para se já não passou. E as tiradas dos netos, né, as nossas feminelas, é importante tirar. Tranquilo? Jovem, eu acho que para essa fase aqui, finalzinho de primavera, né, são as recomendações gerais que me vêm à cabeça, né, que assim, tá no nosso roteiro, no nosso programação que deve ser feito, né, controle de mato, não preciso falar, né, é um momento para a gente aproveitar as roçadas ecológicas e fazer palha, cama de compostagem em cima da palha ali. No mais, se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários aqui das redes sociais, do próprio Spotify ou do agregador de podcast que você estiver usando, que a gente complementa em outros episódios, né? E é isso aí, jovens. Agradeço vocês estarem escutando, compartilhem, sigam o Tatu nas mais diversas redes sociais aí. E um abraço e até semana que vem.